Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. E eu aposto que você foi chamado aqui para esse vídeo porque você tem um interesse que é extremamente interessante de a gente debater, que é o próprio Bitcoin. Muitas pessoas sabem como que ele funciona, como que ele foi, vamos dizer assim, criado por conta de uma pessoa que até hoje ninguém sabe se efetivamente existe, se é efetivamente a pessoa que dizem ser. E no final das contas, o que importa é como que eu posso ganhar dinheiro com isso. E outra, será que eu posso efetivamente ganhar dinheiro com isso? E se eu ganhar, o que eu devo fazer com esse dinheiro? Será que eu devo aplicar em ações? Será que eu devo aplicar em novas moedas? Será que eu devo manter o valor no próprio Bitcoin? E tudo isso eu vou responder logo após a vinheta. Então, vamos para o vídeo. Bem, a notícia que deu origem basicamente a todas essas perguntas do vídeo, basicamente está aqui, um ETF de Bitcoin. Ninguém menos do que a BlackRock, uma das empresas trilionárias que nós temos, mas basicamente é uma empresa que investe em outras empresas, ela acaba no final das contas quase que sendo ali uma holding, porque ela tem participação em quase tudo. Quando a gente pega especialmente empresas aqui brasileiras, você vê que a BlackRock tem 5, 4, 6%, por exemplo, de uma empresa muito grande. Só para você ter ideia, por exemplo, saiu um fato relevante recentemente que ela tem uma posição na 3R Petroleum de 5% da companhia. Então, ela tem participações em outras tantas companhias, mas eu só queria ilustrar para você o tamanho dessa empresa. Basicamente, aqui a BlackRock ela está lançando um ETF que vai replicar pelo menos aqui alguns indicadores, especialmente falando aqui do Bitcoin. Por que é importante nós conhecermos esse ETF que temos aqui da BlackRock? Porque basicamente nós temos hoje uma questão extremamente difícil de compreender que é, tá bom, eu comprei meu Bitcoin numa determinada corretora. Como é que será que eu faço para, entre aspas, sacar esse Bitcoin? Como é que será que eu posso garantir que aquele Bitcoin efetivamente está lá? E outra, se eu coloquei o meu dinheiro em um determinado lugar, será que aquela instituição, ela efetivamente vai ser uma contraparte? Ela vai me garantir que aquele dinheiro que eu coloquei, se eu tirar no prejuízo ou no lucro, eles vão me garantir aquele valor? Então, algumas perguntas foram feitas para que então a BlackRock olhasse para esse mercado, batesse no peito e falasse, olha, eu vou ser a contraparte, eu vou garantir. Este ETF é a forma em que eu vou garantir que o seu Bitcoin, entre aspas, tenha um determinado lastro. Lastro esse que não está exatamente ligado ao Bitcoin, mas ao valor que você aplica, colocando ali na oscilação o seu ganho ou a sua perda em relação a essa criptomoeda. Só que alguns especialistas, e especialmente uma grande pessoa no mercado, critica muito este investimento, vamos dizer assim. Algumas pessoas não consideram como investimento, algumas pessoas consideram apenas como uma reserva, outras consideram como a próxima tecnologia do futuro. Enfim, deixa aqui na descrição o que você acha, se você tem Bitcoin ou se você não tem. Mas eu quero trabalhar duas pessoas que, entre aspas, são anônimas, vamos dizer assim, em termos de patrimônio, em termos até mesmo de exponencialidade da sua marca, até mesmo da sua própria visão a respeito do mercado, que são dois influenciadores aqui do nosso YouTube brasileiro. Um deles é o Neto Invest e outro é o Mirai Invest. Eu não quero fazer uma crítica a nenhum dos dois, na verdade, são pessoas que inclusive eu tenho bastante respeito, já que os conteúdos me ajudaram muito, até mesmo a ter a inspiração a criar esse canal. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, o Neto Invest, ele basicamente fez uma crítica, concordando com o nosso grande investidor Warren Buffett, dizendo que o Bitcoin não produz riqueza. E eu já entro nessa parte. Por quê? Porque o Mirai Invest trouxe um contraponto que eu achei extremamente interessante de a gente discutir. Ele falou o seguinte, não, peraí, Bitcoin produz sim riqueza, porque você tem por detrás as, vamos dizer assim, mineradoras. Você tem ali as pessoas e tantas quantas máquinas e energia elétrica que você exige para você minerar esse Bitcoin, e isso emprega pessoas, faz a economia circular, você consome materiais básicos, vamos dizer assim, como a própria energia elétrica, então ela, entre aspas, produz riqueza. Ele trouxe um contraponto dizendo o seguinte, olha, o Buffett, por exemplo, ele investe em ouro. Qual que é a riqueza que o ouro produz? E aí eu poderia dizer como a mesma filosofia que o Mirai usou, que é, por exemplo, você tem as próprias mineradoras, e especialmente alguns canais até de televisão mostram como que a mineração é feita desse ouro, como que eles conseguem extrair algumas pequenas pepitas e então juntar para fazer um determinado item, seja lá qual for. E aí tudo isso você tem maquinário, você tem energia, você tem pessoas, você tem uma economia que circula. Então, no final das contas, todo mundo me disse o seguinte, olha, o Bitcoin, o ouro, eles, vamos dizer assim, valem por si só e tem uma riqueza que é atrelada a ele. Mas nenhuma das vezes eu consegui perceber uma riqueza que esses próprios itens conseguem produzir.
Só para que a gente trace um paralelo, para você compreender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer, é o seguinte, pensa num banco. O banco ele te empresta dinheiro, você adquire o bem que você queria, que não tinha o dinheiro para pagar à vista, você paga um determinado juros e uma correção desse valor, e então você remunera o banco por aquele serviço que foi prestado. Poxa, no final dos contos, o banco ganhou, você conseguiu adquirir aquele bem que você talvez não conseguisse adquirir de imediato, ou talvez a aquisição nunca poderia ser concretizada se você não tivesse essa linha de financiamento, então todo mundo saiu feliz. No Bitcoin, por outro lado, você não consegue essa mesma ideia, tampouco no ouro, pelo menos essa é a minha visão. E aqui, só para basear um pouco mais do que eu estou falando, vou trazer o nosso bom velhinho aqui. O Buffett, ele traz uma crítica bastante acentuada, que o Bitcoin, assim como todas as outras tantas criptomoedas, são tokens para apostas. Bem, por que ele basicamente sustenta isso? Porque ele fala o seguinte, ó, aqui ele traz para a gente basicamente o seguinte, que ele é cético em relação ao ativo que tem se tornado popular, que é o Bitcoin. E ele fala basicamente o seguinte, que aqui você tem, ela não possui um valor intrínseco, mas não impede as pessoas de jogarem na roleta russa. Ele fala que basicamente aqui o Bitcoin seria um cassino. Por quê? Porque você aposta que vai subir ou que vai descer. E outra, ele ainda coloca a seguinte ideia, o Bitcoin ele só tem valor considerando uma valorização desse ativo se outra pessoa se propuser a pagar mais. E na verdade, aqui tudo que ele quer dizer é que o Bitcoin é exclusivamente especulativo, que por si só não é uma tecnologia disruptiva, tampouco é um ativo que produz valor. De certa maneira, em termos apenas de produção de valor, eu acabo até que concordando com ele. Agora, de ser uma tecnologia disruptiva, eu não consigo concordar com o Buffett porque eu consigo enxergar muitas utilizações ainda desse sistema de criptomoedas, não só de criptomoedas, mas toda uma questão de cadeia das informações que acabam se tornando imutáveis, e eu acho isso muito interessante para a segurança até mesmo de informações no futuro. E ele coloca aqui, só para vocês enxergarem mais uma vez, que o Buffett diz que Bitcoin não produz nada. É um investimento que só depende do próximo pagar mais do que o anterior. Então, basicamente é aquilo que eu comentei em relação ao valor intrínseco que nós temos. Só que uma coisa muito curiosa, quando você enxerga que o mercado ele é sim propício a te gerar dinheiro, você não pode ficar preso a certos preconceitos. Então, o Buffett ele foi extremamente inteligente. Ele decidiu fazer um investimento, vamos dizer assim, paralelo, mas que fosse extremamente beneficiado desse mundo das criptomoedas. E o que eu estou falando aqui para vocês? Essa entrevista é muito interessante e eles falam o seguinte, que o Buffett ganha milhões silenciosamente com Bitcoin. Na verdade, não é exatamente com Bitcoin, mas a ideia é criptomoedas no geral. E o que ele fez? Basicamente, ele fez um investimento no Nubank. André, eu não entendi exatamente qual que é a correlação. Olha só que interessante. Eles colocam aqui para baixo que o Nubank, ele criou isto aqui, ó, a Nucoin, uma criptomoeda que fez com que muitas pessoas saíssem correndo desesperadamente comprar, e muitas me perguntaram se valeria a pena entrar nesse ativo. Em poucos, vamos dizer assim, minutos, já houve valorizações de 50%, 60%, em um determinado momento, mais de 100% de valorização nesta criptomoeda. Não é exatamente a forma que o Buffett queria ganhar dinheiro, já que ele estava investindo no setor bancário, mas esse setor, por conta de ser extremamente disruptivo, por conta de ser um banco sem agências, um banco sem taxas, ele queria exatamente ser, mais uma vez, disruptivo e criar, quase que de forma primária, um token que estivesse relacionado, uma moeda que estivesse relacionada ao setor bancário, e fez com que o Buffett ganhasse muito. Tanto é que na entrevista aqui, eles mostram que o Buffett teve até então um lucro, quando dessa entrevista aqui, de 93% no holding, ou seja, no próprio Nubank, tá? Aqui eu não posso chegar exatamente a uma conclusão com você a respeito do que vai ser ou o que pode ser o Bitcoin no futuro. Na verdade, eu acredito que ninguém sabe. E o halving, que basicamente é um corte na produção ou, na verdade, na remuneração dos mineradores por cada um dos Bitcoins que você consegue extrair, é um marco muito importante. Por quê? Porque não exatamente no momento do halving, mas em algum período de 6 a 12 meses depois desse acontecimento, normalmente nós experimentamos altas extremamente relevantes. Para você ter ideia, nós saímos ali de $500 e fomos para 5 mil. De 5 mil, nós batemos ali quase os seus 15 mil. Depois disso, nós alcançamos os 60 mil dólares. A pergunta é, será que nós temos a possibilidade de alcançar, por exemplo, 100 mil, 200 mil dólares no próximo halving, considerando que os cortes ficam cada vez menores? E existe uma tese de que os 21 milhões de bitcoins que nós temos, eles efetivamente não são ou não existem mais na proporção que foi originariamente pensada. Por quê?
Muitas pessoas ou morreram, perderam as suas senhas, perderam as suas cold wallets, né, a sua carteira física dessas criptomoedas, e algumas pessoas simplesmente é, decidiram desaparecer e ninguém sabe se essas carteiras, que já estão sem movimentações por anos, elas ainda estão vivas, se não estão, enfim, são pessoas desaparecidas. Então, no final das contas, nós temos, a meu ver, muito mais incertezas em relação ao próprio Bitcoin do que algumas indicações no futuro de que ele se tornará algo realmente precursor de toda a nossa economia. Porque originariamente foi estabelecido como uma moeda que ela seria deflacionária. Já que você tem um número máximo, você não tem uma inflação em cima dessa quantidade de moedas, e exatamente por isso ela valeria por si só algo que seria uma moeda de troca. Você não precisaria imprimir mais notas. Eu tenho particularmente uma crítica em relação a isso, já que você consegue fracionar o próprio Bitcoin. Você consegue fracionar em muitas vezes. Tanto é que quando você quer fazer a compra, por exemplo, de 10, 20, 30 reais, algumas corretoras permitem você comprar ali, se não me engano, um satoshi, 2 satoshis. Coisa realmente muito pequena em relação àquilo que foi proposto originariamente. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que existem pessoas que não estão otimistas, existem pessoas que estão otimistas e existem pessoas que querem dinheiro. Se você quer dinheiro, eu particularmente penso o seguinte: se você tem um histórico de valorização, muitas pessoas estão otimistas com isso e visionários acreditam que o Bitcoin pode sim se tornar a moeda do futuro, valeria a pena talvez você considerar colocar alguma coisa na sua carteira. Se você, por outro lado, não acha que esse é o caso, bem, fique longe. E aí, no final das contas, eu ainda concordo com a Louise Barsi. Ela disse numa entrevista o seguinte: se o Bitcoin se tornar a moeda do futuro, a moeda que hoje particularmente ela não investe, os próprios bancos, a própria empresa de transmissão elétrica, a própria empresa de saneamento vai remunerá-la em bitcoins, moeda que talvez acabe se tornando moeda corrente dentro do país, quem sabe até no mundo. Então, olhando todos esses panoramas, eu particularmente decido ficar de fora. Mas, mais uma vez, não sendo uma recomendação de investimento, quero saber de você se você investe ou não. Eu particularmente não invisto, mas quero saber de você. Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostar, eu faço aqui a recomendação muito séria de você se tornar membro aqui do canal, porque tem conteúdos extremamente importantes e interessantes para você consumir lá dentro. Sem considerar também que nós temos o acompanhamento financeiro, que basicamente você terá uma conversa comigo em que nós vamos olhar para a sua meta e vamos entender se a sua estratégia está coerente. E claro, fazendo aqui algumas adaptações nessa sua estratégia, vamos sim conseguir chegar nesse seu objetivo e, claro, a minha pretensão é conseguir alcançar ainda mais rápido. Então, espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.